qual é a sua aposta para melhor jogo mobile de 2024? Você sabe todos os games que estão concorrendo? Eu vou falar disso nesse vídeo, então fica até o final. E aí galera, aqui é o Johan novamente, dessa vez trazendo a lista dos indicados para melhor game mobile do Game Awards 2024. São 5 indicados e eu já vou dizendo que tem polêmica nessa lista. Vou falar sobre cada um dos 5 e sobre a tal polêmica, claro, mas antes, deixa já o seu like, se inscreve aí no canal e comenta qual é o melhor jogo mobile de 2024 para você, mesmo que não esteja na lista. Deixe aí nos comentários. Feito isso, bora conferir mais essa lista juntos. Vem comigo. Beleza galera, o primeiro indicado foi o AFK Journey, que é um idle desenvolvido pelos mesmos criadores de AFK Arena e que traz um estilo artístico ainda simplificado, mas muito mais bonito, principalmente no trabalho de alguns dos cenários. O sistema de progressão continua bastante AFK, o que, claro, faz todo sentido, né? Então chega uma hora que é até melhor você deixar progredindo sozinho e voltar depois. É parte, claro, da estratégia. E falando nisso, eu caracterizaria ele como um idle com estratégia, um strategy idle, algo assim. Porque embora o combate seja automático, o jogo tem certa profundidade tática, tanto na formação dos times, quanto os heróis são diferentes, que podem exercer papéis diferentes também, ter mais ou menos aí uma sinergia entre eles, tanto nesses aspectos quanto na batalha em si, permitindo a gente colocar, né, e usar os heróis corretamente. Mas o grande diferencial desse game, a meu ver, na verdade, e talvez por isso eu tenha sido indicado, é o fato de que, apesar de ser classificado como um idle AFK, o jogo traz um sistema de mundo aberto, com várias regiões para a gente explorar, cada uma com diferentes desafios e tudo mais. Realmente fora do comum para esse tipo de jogo. Mas será que é o suficiente mesmo para justificar ser indicado e para ganhar? Será que ganha? O segundo indicado é o Balatro. Esse eu vou confessar, eu não joguei, porque além de tudo tem que pagar. Aí o Balatro sai caro. Foi mal galera, eu tinha que fazer essa. Acho que todo mundo deve ter feito essa na verdade. Mas enfim. Ai caramba, vamos continuar. Mas sério, em pleno 2024 ter que pagar para um jogo de celular, sei lá, deixa aí nos comentários se vocês aprovam isso. Felizmente tem bastante gente que pagou, então vídeo a respeito dele não falta. Parece um jogo bem legal, para ser sincero, que joga fácil e até viciante, pelo que o pessoal tá falando aí. Mas cara, é tipo um poker simplificado com umas mecânicas de card game. Legal de jogar, divertido e tal, mas jogo de baralho, man. Nada demais. Concorrer ao melhor mobile do ano e a gente não ter títulos como, sei lá, Solo Leveling, por exemplo, complicado. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então... Enfim, o terceiro indicado foi o Pokémon Trade Card Game Pocket. Esse sim, um típico card game. Pokémon é super famoso e o jogo conseguiu trazer boas soluções para os problemas que em geral card games têm quando adaptados para o celular. Eu tô falando do tempo de partida, que precisa ser curto, balanceamento entre excesso e falta de mecânicas e regras também, então tem que ter complexidade, profundidade, mas não pode ser tão complexo quanto um card game que você joga pessoalmente, por exemplo, e nem deixar muita coisa de fora para não ficar bobo, e principalmente competitividade, tanto o PvE como o PvP, entre o cara que é free to play e o pay to win. Não tô dizendo que o free to play tem que ganhar, mas tem que conseguir se divertir. E claro, às vezes ganhar, né? Ter uma chance aí pelo menos. Então, sem dúvida, ainda mais pelo sucesso que tá fazendo, eu não vejo problema nenhum de ter sido indicado. Se ganhar, não seria a primeira vez que um card game levaria. Em 2022 deu Marvel Snap, vocês lembram? A diferença, vocês podem dizer, e eu concordo, é que aqui é só um transplante de um jogo real pro virtual. Então eles não estão criando nada. Então, né, tem criação, claro, a adaptação ficou boa. Então eles precisaram criar como você vai fazer para passar as regras e tudo mais que a gente comentou. Mas o Marvel, ele trouxe
toda uma mecânica, animação, personagem, estilo de jogo, tudo criado. Então vocês podem argumentar, e eu concordo que teria mais chance daquele título ganhar, teria mais motivos do que o Pokémon, mas já ocorreu. Então vamos ver. Por outro lado, ano passado ganhou o Honkai Star Rail, e realmente não tinha pra ninguém. E os próximos 2 indicados, que são os meus favoritos para ganhar esse ano, seguem mais essa linha. Então vamos a eles. Presente uma mensagem dos nossos patrocinadores. Não vamos embora! Quer fortalecer o canal e ainda garantir itens incríveis de games e cultura pop? Na nossa nova loja na Amazon, você encontra desde mouses, fones insanos, até monitores, CPUs completas, consoles de última geração, bonecos de anime, mangás, livros de RPG, canecas, camisetas e muito mais. E tudo com super desconto. E olha, as promoções mudam sempre. Corre lá e não perde essa. Agora é Yu-Yu Gamers também na Amazon. Link na descrição do vídeo. O primeiro é o Zenless Zone Zero, ou simplesmente ZZZ. E se for esse game o vencedor, vai ser a Royoverse, antiga MiHoYo, emplacando 2 vencedores na sequência, imagina. Mas eu não vejo nenhum problema desse jogo ganhar. Para quem não conhece o game, ele segue o estilo de Genshin Impact, embora tenha combates menos estratégicos e mais ação bruta. Além disso, a ambientação é mais urbana também, com temática cyberpunk ao invés de seguir mais no estilo fantasia como Genshin. Os personagens seguem lindos, super trabalhados, com personalidades e histórias bem pensadas, ou seja, na linha mobile AAA mesmo. Os cenários também estão fantásticos, são os melhores cenários entre todos os games. As skills estão lindas, os efeitos sonoros, música, tá tudo AAA mesmo, tudo muito bem trabalhado. E como eu falei, pra mim não só não tem problema de ganhar, como tem grande chance de levar. E o último jogo da lista é realmente o que eu curti mais, até que fiz um vídeo chamado O Melhor do Ano. Pra quem acompanha o canal sabe que o último indicado e meu preferido é o jogo Wuthering Waves. Não tenho o que dizer desse game. Assim, tem, né? Eu vou dizer. Mas, cara, é fantástico. O jogo tá lindo, a história é animal, o vilão é top, a protagonista é super meiga, com um mistério muito bem trabalhado por detrás. As outras personagens também são super carismáticas, os heróis são badass, sabe? Os husbandos, tá muito legal, não é só o waifu. E apesar de ser também mais puxado pro estilo de fantasia e seguir mais o estilo de Genshin, traz diversas mecânicas novas e um tom bem mais sombrio. Algo mais próximo do Dark Fantasy do que um Epic Fantasy como no Genshin. O sistema de poder absorver inimigos, por exemplo, e usá-los como armas, modificando aí uma das suas skills da personagem, é uma das coisas mais legais que eu vi nesse tipo de jogo nos últimos tempos. Para quem quiser saber mais sobre o game e o que eu achei também, eu vou deixar minha análise no card e na descrição desse vídeo. Mas de novo, é a minha escolha para ganhar esse ano. Super recomendo, e pra mim, se ganhar, vai ser super merecido. Agora, imagina se dá o Balatro. E, enfim, galera, essa é a lista. Deixa aí nos comentários qual o seu favorito e qual você acha que leva. De repente você tem um favorito, mas não é o que você acha que efetivamente vai ganhar. Então deixa aí de qualquer forma 1 ou 2. Também deixa nos comentários o que você achou da lista, se tá justa no geral. Faltou quem aí? Qual jogo você colocaria e qual você tiraria? Não esquece de deixar o like, se inscreve no canal para estar por dentro de tudo o que acontece no mundo dos games mobile. E a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até a próxima.